Beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de resenha no canal do Mundo Metal. E hoje a gente vai falar sobre o lado negro da força. Vamos falar sobre black metal francês. Vamos falar sobre o novo álbum do Sete. Você conhece o Sete? Eles lançaram um discaço chamado Le France des Maudits. Olha, depois da vinheta, fica aí. Le France des Maudits foi lançado em 14 de julho através do selo Season of Mist. Possui 8 faixas e uma duração de aproximadamente 46 minutos. Para quem não conhece, o Sete é uma banda já veterana do cenário francês do black metal. A banda foi fundada em 1995, encerrou atividades em 2005 e depois retornou em 2011. O sexteto possui 7 álbuns de estúdio e cantam na sua língua pátria, o francês. Hoje, eu acho que para a gente começar a falar sobre esse álbum, é bom a gente mencionar um pouco da evolução que o black metal, num todo, vem demonstrando de alguns anos para cá. Muita gente, quando fala de black metal, ainda tem aquela visão distorcida daquelas bandas que pipocaram ali, principalmente na Noruega e demais países escandinavos, muitas delas lançando discos mal produzidos, mal tocados, em alguns casos uma barulheira frenética que você não conseguia entender nada. E não é o que a gente tem visto ultimamente no estilo, né? Ele evoluiu muito, hoje as bandas são muito técnicas, os discos são bem produzidos, tem rolado aí muitas adições de elementos vindos de outros estilos, às vezes orquestrações, às vezes elementos de folk, às vezes uma mescla com death metal, e eu nunca vi tantos álbuns excelentes quanto nesses últimos anos. Evoluiu mesmo ou é pira da minha cabeça? Evoluiu mesmo, não é pira da sua cabeça, não. De jeito nenhum, cara. Pelo contrário, eu acho que o black metal, assim como outros estilos, finalmente alcançou ali um patamar bacana e principalmente no que se diz respeito à produção, né? A gente estava acostumado a imaginar o black metal, aquela coisa, como você disse, mal feita, mal gravada, mal produzido, né? E, cara, algumas bandas conseguiram fazer sucesso mesmo, né, com essa deficiência. E, felizmente, isso também mudou, né? Então, pode ser um pouco de exagero da minha parte, mas eu diria que, graças a bandas como Cradle of Filth e o Dimmu Borgir, eu acho que o black metal tomou uma nova forma. Eles deram uma nova cara para o estilo, e como você bem disse, o estilo, ele trouxe outros estilos, né, como folk, a ópera, né, em alguns momentos ali, entrando ali junto, quem imaginaria, né, uma Sim. cantora lírica cantando numa banda de black metal, cara. E isso funcionou muito bem. Então eu concordo plenamente com você. Eu acho que quando a gente pensa hoje em black metal, evidentemente tem as referências, tem a fonte ali que essas novas bandas beberam, mas hoje não dá para dizer que o black metal ele está restrito à Noruega, por exemplo, o que é muito bom na minha opinião. É um estilo que ficou muito mais complexo, né? E interessante, você mencionou o Cradle of Filth e o Dimmu Borgir, que foram bandas excomungadas ali pela galera que começou ouvindo aquelas bandas na Noruega no começo dos anos 90 e tal, eram consideradas bandas modinhas e tal, mas no final das contas eles acabaram influenciando todo mundo, né? Eu tava dando uma pesquisada aqui nas avaliações desse álbum, né, nos sites gringos, porque aqui no Brasil é bem difícil a galera garimpar, parece algo meio proibido por lei, né? Só sai alguma coisa assim por aqui quando alguma gravadora resolve lançar o álbum na versão nacional e começa a presentear os sites e canais com CD físico. Aí, de outra forma, isso não existe, não tem mais a vontade própria dos redatores aí de descobrir algo bom e depois indicar isso para os seus leitores e seguidores. É só um desabafo mesmo. Sim. Mas como eu estava dizendo,
eu andei pesquisando esse álbum nos sites gringos e ele está sendo muito bem avaliado. Tipo, sites que costumam até ser mais críticos, da nota baixa para alguns álbuns queridinhos, têm avaliado Le France des Maudits como um dos melhores álbuns de black metal e metal extremo do ano. Então, eu acho que a gente acertou ao trazer esse registro por aqui. Cara, eu acho que esses sites, finalmente, né, não deixa de ser um reconhecimento para uma banda que, de fato, lançou um disco excelente. Para mim, na minha humilde opinião, né, é um disco que concorre aí sim a uma boa posição na categoria black metal, né, nos melhores do ano, e traz influências, cara, de outras bandas que são excelentes também, e que não tiveram, talvez em algum momento ali, esse também reconhecimento. Então, eu acho que... E o bacana, né, como a gente falou, sair um pouco do casulo ali, né? A gente está falando de uma banda da França, de um país que não tem tradição, né, em bandas de black metal, e de repente você vê um disco de uma banda francesa sendo aí elogiado pela crítica, e não só sendo elogiado, ele merece ser elogiado, porque desde o trabalho anterior, né, aliás, desde a volta deles ali de 2011 para cá, eles têm lançado discos excelentes, como a gente falou, muito bem produzidos, liricamente, são discos que agradam aos fãs do estilo, e, cara, eu não consigo ver algo de negativo no set, pelo contrário, eu acho que eles merecem estar no patamar de bandas como Dimmu Borgir, Cradle of Filth, Dark Funeral, Borknagar, Rotten Christ. Eu acho que eles merecem muito um lugar aí no hall dessas grandes bandas. Você mencionou liricamente aí, vamos falar um pouquinho sobre a temática do álbum, e é importante mencionar que o estilo em si sempre trouxe, né, aquele elemento de rebelião, né, tanto musicalmente como nas temáticas, né, o black metal sempre foi um gênero meio inflexível, pegava aí as normas e padrões atuais da nossa sociedade e depois cuspia nelas, ridicularizava, fazia escárnio, né, logo depois mostrava as tradições antigas, apontando um caminho, né, em que esses costumes e conhecimentos ancestrais eram o caminho certo a ser seguido. E o Seth, ele traz esse tipo de perspectiva, mas ele não busca as referências em rituais diabólicos, deuses, entidades malignas. Ele também não se limita a trazer aquela natural zombaria em cima do cristianismo. Eles vão buscar a temática deles na Revolução Francesa, pelo menos para esse álbum aqui. E é bom que se diga, a Revolução Francesa não é o tema central do disco, mas a história se passa nessa época. Então é como se o cenário ao qual o disco vai percorrendo fosse aquela insanidade de perseguições, derramamento de sangue, cabeças sendo guilhotinadas aqui e ali. Então as músicas são um chamado à guerra, né? Um chamado às armas. Só que a motivação aqui não é política, nem religiosa. É algo como uma recuperação de poder pessoal. São as pessoas comuns ali na época lutando pelas vilas onde eles moravam, lutando pelas próprias vidas. E, claro, no final tem aquela releitura malévola, onde parece que essas vitórias aí só foram alcançadas por influência demoníaca ou pelo desejo pelo sangue do clero. Mas é muito legal a temática desse disco, cara. Exatamente. Cara, inclusive, o que o Seth está fazendo nesse disco, né, falando principalmente sobre revolução, isso já aconteceu anteriormente com o Misanthrope. O Misanthrope é uma banda que já fazia isso, e muito bem. Só que o Misanthrope não teve a mesma sorte que o Seth teve, né? Falando de longevidade, né, de história musical, o Misanthrope é muito mais velho que o Seth, mas eu acho que não teve o reconhecimento. Mas eles trabalhavam as letras justamente em cima desse lance da Revolução Francesa, que, aliás, falar no Misanthrope, né, o vocalista do Seth, ele lembra muito, né, principalmente pelo idioma ali francês, ele lembra muito em alguns momentos o Philippe Courtois,
que é o vocalista do Misanthrope. Então tem aí, em alguns momentos, você vem à tua mente ali os trabalhos do Misanthrope, né? Então é muito bacana. Eu gosto muito de história e a gente meio que viaja um pouquinho, né, nas letras e não tem como, você acaba mergulhando na história e tentando conhecer um pouco sobre, né, enfim, essas guerras, essas mortes, revoluções. Então é um tema que eu acho que e sempre vai ser interessante, cara. Sim. Quando eu vi que era isso daí, eu tive realmente a curiosidade de pegar ali, dar uma traduzida ali no Google, dar uma olhada e Sim. é bem legal até, mas não é um registro histórico, eles não estão ali contando a história do jeito que ela aconteceu. É uma releitura, realmente, misturando ali elementos e tal, é bem ficcional até, mas de qualquer forma tem as partes ali que são históricas, então é legal pra caramba. Sim. Vamos falar aí um pouquinho. Pode eu falar. só queria falar uma coisinha, cara. Eu acho que o black metal tem uma coisa muito bacana, para mim, particularmente. Eu acho que você não precisa de um idioma específico para cantar black metal, né, cara? E eu acho que isso é muito bacana. E eu, particularmente, gosto do black metal cantado em francês. Tanto que os Set, eles têm discos gravados em inglês. Mas eu acho que no idioma francês ali, cara, sei lá, dá um charme, dá uma coisa, né, diferente. Eu acho que combina bastante ali com a temática, com o idioma. Enfim, cara, eu acho que é uma combinação perfeita. E é o que eu chamo de queijo com goiabada. Eu gosto muito. Boa. Vamos até deixar aqui a ideia aqui, se vocês gostarem do set, vocês ouvirem aí depois da resenha e curtirem o set, tem um outro álbum de black metal cantado em francês, lançado esse ano, que é o Griffon, que é muito bom, The Sim. Republique, o nome do álbum. Se vocês gostarem desse aqui, a gente faz a do Griffon também. Então, Gigi, vamos falar um pouco da musicalidade desse disco. Eu achei que ele soa como uma continuação exata do álbum anterior, né, o aclamado L'amour du Christ. Então, o que a gente escuta é ora aquele black metal violento, com blast beats, muita velocidade, ora com partes mais brandas ali, com piano, orquestração, partes faladas e trechos mais melódicos, né? A banda é muito afiada, então a gente tem muitas mudanças rítmicas, partes climáticas, e as minhas músicas favoritas são Paris des Malefices, Ivre du Sang des Saints, a Insurrection, que é a minha favorita, e a Levin du Condem. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, se tiver algum francês assistindo, xinga minha mãe, mas essas músicas são muito boas. Os vocais do Saint Vincent, né, são muito bons, bem tradicionais ali do gênero, só que não é exagerado, né, cara? Ele consegue passar agressividade, ele consegue passar insatisfação, ele consegue passar o ímpeto, a raiva, a tristeza, de acordo com o que estiver sendo falado nas letras. E um outro destaque, só para terminar, as climatizações desse disco, cara. É um disco bem climático, ele tem toda ali uma carga pesada ali com as guitarras e tal, mas os teclados que são usados trazem ali uma sensação ali, às vezes, de melancolia. As músicas pedem, né, isso, e os caras conseguem fazer essa parada. E realmente um álbum para ser ouvido a exaustão. Fala aí os seus detalhes que eu falei pra caramba. Não, faz parte, cara. Pô, é isso, né? Eu acho bacana quando tem esse lance de literalmente a gente entra, a gente mergulha no assunto, a gente quer falar de tudo, né? Mas não dá para falar porque senão seria uma resenha de 1h30. Mas eu concordo plenamente contigo. Eu acho que você falou tudo, né? O diferencial também aqui do set é que o que você ouve em estúdio, cara, você ouve também ao vivo. Eles se preocupam muito com eu vi um show deles, cara, e é maluco, assim, maluco no sentido de muito bem produzido. Os caras têm toda uma preocupação. Não é só aquela coisa do teatro, né? Sabe? Sim. Então, eles não focam nisso. Evidentemente que não tem como. Você olha para o visual dos caras, você vê ali, né, aquele teatro todo, aquela coisa toda. Mas eu acho que quando você consegue casar isso
com a música, colocando a música sempre em primeiro plano e nunca, né, essa coisa do teatro, eu acho que fica muito bem. E eles o fazem com maestria. Os shows dos caras, assim, são muito bem produzidos, eles são ótimos músicos. Então, não é apenas um emaranhado de notas aí com, né, um urso sendo degolado ali. Não, cara, é muito mais que isso, né? Realmente, climatizações excelentes, momentos ali em que pede um pouco de calmaria, e ele faz muito bem, momentos em que pede algo mais agressivos, e eles o fazem muito bem. Então, quer dizer, cara, é uma banda que eles estão prontos para explodir, cara. Eu acho que não precisa mais nada. Se alguém não conhece, precisa conhecer. Se alguém acha que eles, em algum momento, eles deveriam lançar algo grandioso, cara, esse momento chegou. Esse disco é o momento... eles estão no momento certo, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem tudo aí para ser um dos melhores discos do ano, sem dúvida. Essa dobradinha deles aí tem chamado muita atenção. Eu Sim. acho que eles vão acabar obtendo aí destaque. Quem sabe aí lance uma versão nacional aqui no Brasil, e aí a galera dos sites acordam porque receberam um CDzinho e começa a falar sobre o set. Mas uma hora acontece isso aí. Vamos lá de nota para esse álbum. Vamos lá, nota para uma banda que, como eu disse, merece reconhecimento. Os caras, se você gosta aí de Dimmu Borgir, Borknagar, Dark Funeral, Satyricon, você vai se... Mayhem, você vai se identificar muito com o som dos caras e, evidentemente, aproveitando aqui, vou fazer uma propagandinha, conheçam Misanthrope também, que é uma puta banda. Com isso, não dá para dar uma nota menor do que 9,8, cara. Eu amei esse disco. Ô, louco. Sim. Eu dou um pouquinho, eu gostei pra caramba. É um disco que eu ouço assim do começo ao fim, rola de boa. Vou dar um 9 para eles, porque Metal Extremo esse ano tá sendo sensacional, e tem alguns outros discos que inclusive a gente vai trazer aqui para resenhas que porra, para mim estão assim muito acima da média também. Então hoje a briga no Metal Extremo tá sendo muito intensa. Esse é um dos que brigam, o 7. Então nota 9 e 9,8. Então você aí que estiver assistindo esse vídeo chegou até esse ponto, comenta aí se você concorda com a nossa nota, se você discorda, se você não conhece a banda, vai ouvir, depois retorna aqui para dar um feedback pra gente, para saber se você gostou da indicação, se você quer mais resenhas assim, porque a gente tá pensando realmente em pegar álbuns aí agora que a gente garimpa, né, para trazer para vocês. É lógico, a gente não vai deixar de falar dos medalhões, mas é legal trazer discos realmente diferentes, que vocês não veem aí em outros lugares, e a gente quer fazer isso. Então comentem se vocês acham uma boa ideia, e deixem aí também indicações. Ó, falem sobre o álbum tal, falem sobre o álbum. A gente vai ouvir vocês também e vai procurar fazer. Então, não esquece de deixar a sua curtida no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, e aí do lado da inscrição tem o botãozinho de seja membro. Então você clica, tem 3 planinhos aí para você estar contribuindo com o Mundo Metal, fazendo esse projeto continuar existindo e fazendo parte da nossa família Mundo Metal. Beleza? Até a próxima com mais uma resenha aqui no canal.